podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. Que a bênção, a graça e a misericórdia de Deus esteja convosco e com a vossa família. 26º domingo do tempo comum. O Senhor hoje nos faz um grande convite. Se domingo passado Ele nos convidava a sermos espertos e astutos como os filhos deste mundo, que nós possamos aprender também a sermos espertos e astutos para ajudar, cuidar e proteger os que mais necessitam. Proteger, ajudar e cuidar dos pobres. Os pobres são os preferidos de Deus não porque eles são melhores, mas porque eles não têm nada. Começamos com o Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso de 19 a 31. É o texto do Lázaro pobre e do rico epulão. Não sei se lembra da história, mas vale muito a pena ouvi-la. Vamos ouvi-la. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com finas e elegantes vestes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Então, o primeiro detalhe que o Evangelho nos traz, né? A condenação à riqueza não é a condenação ao dinheiro. A condenação à riqueza é a condenação ao orgulho, à opulência, ao exagero, que me faz fazer festas suntuosas, roupas grandiosas e não olhar para aquele que está caído à porta, que comia as sobras e quem cuidava das suas feridas? Os cachorros. Aqui está o detalhe, meu irmão, minha irmã. Jesus não fala contra a riqueza, e tiremos essa ideia de um Cristo comunista ou qualquer coisa disso da cabeça que muita gente traz nesses tempos de hoje. Jesus está nos convidando a refletir: o projeto de Deus, o reino de Deus é dos violentos, e os que não agem com violência não conseguem entrar no reino de Deus. E qual é essa violência? A violência da conversão e da mudança de vida. E será que eu percebo ao meu redor as pessoas que sofrem? Será que eu abro o meu coração para ir ao encontro delas? Ou eu estou tão preocupado com a minha opulência, com as coisas que eu tenho, com proteger tudo, com ter o melhor, com fazer aquelas coisas melhores, com tratar bem os meus amigos, e que eu me esqueço que o Senhor muitas vezes providencia a porta da minha casa, e não precisa ser na porta, no trabalho, indo e vindo, quando eu entro e saio de um mercado, de uma loja, ali tem um pobre, alguém caído na rua. Ah, mas padre, é um vagabundo, drogado, que não quer trabalhar, que não quer isso, porque tem trabalho para todo mundo. Não justifique a sua arrogância. Reflita sobre ela. E talvez Deus te deu a oportunidade de fazer um gesto de caridade. Só o gesto de olhar, de voltar e pedir a Deus por aquela pessoa. E depois um gesto de talvez oferecer algo. Que se tem. Nós começamos a nos justificar. O rico tinha que se preocupar com as suas coisas, com as suas empresas, com as suas plantações, com as festas que davam. Ele não tinha tempo de cuidar daquelas feridas. Ele não tinha tempo de pedir para fazer um prato de comida e levar. O pobre tinha que esperar as migalhas que caíam, que talvez eram varridas porta fora
e ele comia aquele restinho que caía. Que nós estejamos atentos, que dia após dia, andando por estas ruas, se vê pessoas abrindo sacos de lixo, procurando latinhas, ou procurando comida, ou procurando isso, enquanto muitas vezes nas nossas geladeiras, nas nossas casas sobra. E sobra bastante. E não temos a coragem de dar o passo. Essa é a crítica que Jesus faz. O pobre foi levado para junto de Deus, o rico foi para os tormentos. Porque no meio da sua opulência ele não lembrava-se nem de Deus. Porque a preocupação era com as festas, com aquilo tudo que ele vivia. E Deus dando a oportunidade dele, dia após dia, de perceber os seus sinais que o rodeavam. E de lá ele vai pedir ao pai Abraão, pede a Lázaro que molhe o dedo na água e ponha na minha língua, que eu passo por grandes tormentos. E a teologia judaica aí presente é uma teologia interessante, né? Na vida você teve muito e não soube reconhecer, não soube perceber. A coisa mais difícil é sermos agradecidos por aquilo que temos, por aquilo que conseguimos, por aquilo que recebemos de Deus. E muito mais fácil pedir quando falta. Mas agradecer e dizer, Senhor, muito obrigado pela vida que eu recebi hoje, muito obrigado pelas condições que eu tenho, pelo alimento que está na mesa, pelos filhos, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, muito obrigado porque o Senhor me cumula com as suas graças. Muitas vezes eu não percebo porque eu quero mais, eu quero mais condições, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu quero buscar, porque quando eu tiver muito aí eu vou poder ajudar, eu vou poder... Não. A generosidade brota do coração, meus irmãos e irmãs, não brota do bolso. Aqui está um detalhe fundamental. A generosidade, o amor, brota porque eu me sinto amado, eu me reconheço amado, me reconheço querido, agraciado por esse Deus, e eu quero que o outro seja agraciado, seja envolvido por esse amor. E aí o rico lá do meio dos tormentos vai dizer, pai Abraão, manda avisar os meus irmãos para que ele não venha aqui. E Abraão vai dizer para eles, vocês têm Moisés, os profetas, as leis, por que não acreditam nela? Ah, pai Abraão, mas se alguém voltar, eles vão acreditar. Até hoje não acreditam em Jesus, meu irmão, minha irmã. Até hoje não creem nele. Até hoje acham que o que o Senhor fez é balela, é conto da carochinha, é ilusão. Jesus não tinha o que fazer, desceu do céu para vir aqui nos atazanar. E ainda a gente acredita que se um espírito vier, se psicografar, ou se fizer isso, ou se cair um raio do céu, para crer é preciso mudar o coração, é preciso mudar a vida, é preciso abrir ouvidos, olhos, coração, para ver, ouvir, sentir o Senhor. É preciso deixar-se converter. Amós denuncia isso. Vós que deitais em camas de marfim, que comeis altosos jantares, etc. e tal, se esqueceu de ver o pobre que está na sua rua, na sua casa, aquele que está precisando. E não é só o pobre financeiro, aquele que está precisando da minha ajuda, da minha palavra, do meu amparo, o meu filho que está trancado no quarto e que de lá não sai porque está triste, porque está decepcionado, está deprimido, porque não sabe lidar com as suas situações e que precisa de um pai ou de uma mãe para ouvir. Mas eu não tenho tempo, padre. Eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que sustentar isso, eu tenho que sustentar aquilo. Você não precisa, você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Aquele pai, aquela mãe que está em casa, enfermo, que já tem Alzheimer, que já está doente, que atrapalha, que incomoda. Aquela pessoa precisa de atenção. Mas eu tenho que descansar, eu tenho que aproveitar a minha vida, a vida é curta. Ela pode ficar mais curta, porque ela pode deixar de ser eterna. O demônio entra exatamente aí, o inferno está exatamente aí,
quando eu só quero pensar em mim, nos meus interesses, nas minhas vontades, nos meus prazeres, nos meus gostos e esqueço do quê? De descobrir o chamado de Deus na minha vida, de descobrir que o Senhor me chama a amar o próximo, a olhar para Ele, e o próximo pode estar na porta do lado de lá do seu quarto, o próximo pode estar no quarto que está embaixo, o próximo pode estar lá dentro do meu serviço, o próximo pode estar na rua, num vizinho, naquele outro, o próximo está aquele que está mais próximo, e é Ele que é o pobre hoje que bate a minha porta. E quem está lambendo as feridas são os cachorros. Nem a sobra está sobrando. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Será que eu não tenho tempo ou eu não quero? Será que eu não tenho tempo ou eu não quero ver? Não quero ouvir? Não quero sentir? Dá trabalho. Cansa. É difícil, uma criança cansa, um idoso cansa, uma pessoa depressiva, triste cansa. Mas o Senhor nos faz o convite hoje. Abra o seu coração, abra a sua vida, aprenda a olhar para essa pessoa. Aprenda a olhar para esse Lázaro pobre que está caindo na sua porta, na sua casa, na sua vida. E diga ao Senhor, Senhor, me ajuda a cuidar, me ajuda a dar o passo, me ajuda a entender por quê, porque eu não quero ser esses que vão ser desterrados, como vai dizer Amós na primeira leitura de hoje, no capítulo 6 de Amós, versos de 1 a 7. Eu quero sim ser este homem novo, que sabe olhar para o próximo e converter o seu coração e dar um passo na direção dele. Ou eu quero ser como diz Timóteo na segunda leitura de hoje, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículos de 11 a 16. Tu és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé. Se você não tem coragem, peça ao Senhor, Senhor, me dá coragem para ir visitar aquele meu amigo que está doente e precisa da minha presença. Me dá coragem para dar um passo na direção de um pai, de uma mãe, que é difícil de lidar, mas que eu preciso estar lá para ouvir, para dar um passo, para converter o meu coração, para não brigar. Me dá um passo para ir ao encontro do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu esposo, com um coração manso e humilde, de forma que eu possa chegar como um sinal da sua presença, Senhor. Que nós possamos, como homens e mulheres de fé, meus irmãos e irmãs, pedir hoje ao Senhor essa graça. Aquele que está à nossa porta, muitas vezes ele nem chama mais, mas ele clama por justiça. E talvez a justiça precisa brotar de um coração que se converta. E não pense lá no futuro eu vou conseguir. Eu preciso dar o passo hoje. Eu preciso mudar a minha vida hoje. E eu preciso descobrir que eu tenho tempo. Basta que eu me decida a amar o próximo, porque Deus me ama e me envolve no seu amor. Fique com Deus, que a Virgem Santíssima os proteja e os conduza na direção do seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.